O vídeo hoje é da Daisy. Daisy, tu achou que eu tinha esquecido teu vídeo? Não esqueci não. É que eu faço o roteiro de vídeos e eu mesmo não sigo meu roteiro. Então hoje a gente vai falar sobre pincéis para olhos. Bom, para começar eu venho dizendo para vocês que eu trouxe aqui os pincéis que eu considero assim mais básicos. São aqueles pincéis com os quais tu consegue fazer muitos tipos de maquiagem, quase todas as técnicas que existem. O primeiro pincel que eu vou te mostrar hoje é o de glitter e pigmento. Ele é esse tipo de pincel com a pontinha de silicone. Ele serve para tu depositar glitter e pigmento. O legal desse pincel é que quando tu pega o glitter, geralmente quando tu vai passar glitter ou pigmento com um pincel mais fofinho, ele espalha, ele cai, ele voa, faz aquele auê. Com esse pincel isso não acontece. Ele gruda o glitter nele e ele fica exatamente aonde tu quer que ele fique, sabe? Ele é perfeito. Mas de todos os que eu trouxe aqui, é o mais desnecessário. Mas em contrapartida, é o tipo de pincel que, depois que tu experimenta, tu leva pra vida toda. O segundo pincel é o de depositar. Ele é esse tipo de pincel aqui. Ele é mais chatinho, tem as cerdas mais curtas e é mais chatinho, tende a ser um pouquinho mais durinho para te dar mais firmeza na hora que tu depositar a sombra. Eu tenho esse, ele tem duas pontas, uma ponta menor e uma ponta maior. Eu não sei de que marca é, tá? Porque ele veio numa paleta que eu ganhei, então não tem como dar referência. Se atentem principalmente ao formato do pincel, não a marca, tá? Mas eu vou falar a marca dos que eu tô usando. O de glitter e pigmento, ele é da Candice Berenice, tá? Mas também tem um da Macrylan. Eu tinha o da Macrylan, mas eu fiz favor de quebrar ele, então no momento só tô tendo esse. Aí eu trouxe pra vocês 3 opções de pincel para delineado. O chanfrado, o fininho e esse aqui que é meio tortinho, tá? O pincel chanfrado para delinear é o meu modelo atual favorito, sabe? Eu hoje em dia só consigo fazer delineado com ele. Para mim é o melhor de todos. O segredo desse pincel é tu escolher ele bem anguloso. Quanto mais angulosa for essa parte das cerdas, mais preciso vai ser o teu delineado. É importante também se atentar à espessura das cerdas, tá? Ele não pode ser um pincel grosso, ele tem que ser um pincel fininho e com um ângulo bem acentuado. O outro pincel de delinear é esse fininho aqui, que na verdade nem é um pincel de olhos, é um pincel para desenho em unhas. Eu já vi muitas pessoas usar esse pincel para fazer delineador, maquiadores famosos inclusive, mas eu particularmente eu acho que ele dá muito trabalho. Ele é mais para pequenos detalhes e pequenos acabamentos, sabe? Tipo fazer aquele delineadozinho de glitter, aquela fitinha de glitter, ele é excelente para isso. Inclusive, eu só uso para isso. A segunda opção de pincel de delineado é esse tortinho aqui. Durante muito tempo foi o meu pincel favorito, eu só conseguia fazer delineado com ele. Justamente por ele ter essa cabeça mais tortinha e super facilitar na hora que tu pega o pincel, por exemplo. Essa cabeça tortinha te ajuda a fazer o puxadinho aqui, porque tu não precisa inclinar totalmente tua mão. Tu vem assim e puxa. Ele é muito prático, ele é ótimo. Eu aconselho esse pincel para quem tá começando a se aventurar nos delineadores em gel. Ele é muito bom, vai facilitar muito a tua vida, tá? Para usar ele é basicamente assim. Tu vira essa pontinha tortinha para a direção da tua pele quando tu vai fazer o puxado do gatinho. Aí quando tu vai complementar, tu vira de novo a partezinha tortinha para encostar na tua pele e puxa para frente. Deu para entender? Eu vou fazer um vídeo de delineado, aí eu mostro como usa os três, beleza? Temos também o pincel lápis, né? Ele é um pincel que eu considero necessário. Eu trouxe aqui 2 opções para ti. Um que é mais gordinho e um que é mais fininho. Isso aqui vai depender da finalidade que tu vai dar para ele. Por que eu te digo isso? Porque ele serve tanto para tu esfumar as sombras aqui nos cílios inferiores, quanto para tu fazer acabamento, por exemplo, um acabamentozinho do cut crease, ou tu depositar um pontinho de luz aqui no canto interno. Ele é um pincel extremamente útil. Aí agora nós vamos para os pincéis de esfumar e babado. Babado é aqui que o bicho pega. Porque graças a meu bom Deus, hoje em dia no mercado nacional a gente tem uma infinidade de marcas, de modelos, de acabamentos, de texturas diferentes. E que bom, porque até uns anos atrás a gente não tinha isso. Então bora dividir eles basicamente em 2 categorias. Os pincéis de cerdas naturais e os pincéis de cerdas sintéticas. Bom, os pincéis de cerdas sintéticas eles são mais fáceis de encontrar. A maioria das marcas
tem apenas pincéis de cerdas sintéticas. Eles são mais acessíveis, tanto na questão de encontrar em lojas, quanto na questão financeira. Eles são bem mais baratos. Hoje em dia eles têm um acabamento de cerdas muito bom, que te faz um esfumado muito bonito. Aqui eu trouxe 3 opções para te mostrar. Um adendo, os meus pincéis estão sujos mesmo, tá? Porque não deu tempo de limpar, então por favor relevem, se atentem ao conteúdo, não à sujeira dos pincéis. Esse verdinho aqui é o pincel é o esfumador da Candice Berenice. Ele custa em torno de 20, 23 reais. O do meio aqui é da Macrylan. Ele é um pincel de esfumar mais pontudinho, ele te faz um esfumado com mais precisão. E esse outro aqui também é da Macrylan, é da linha A, e ele já é um pincel mais aberto. Olha a diferença do topo de um pro outro. Ele já é um pincel com o topo mais aberto, então ele te faz aquele esfumado que vai sumindo na pálpebra, sabe? E agora bora pros pincéis de cerdas naturais, que definitivamente são os meus favoritos, mas calma, eles são feitos com pelo de tosa, tá? Sempre tem aquela discussão, o pincel de cerda sintética esfuma igual o de cerda natural. Não, pra mim definitivamente não. O esfumado de um pincel de cerda natural é diferente de um de cerdas sintéticas. E tu pega isso na prática, principalmente quando tu trabalha com atendimento. O pincel de cerdas naturais ele performa muito melhor, ele te ajuda muito mais. Eu trouxe aqui 2 opções para mostrar para vocês. O da Vult, se eu não me engano ele é de pelo de cabra, tá? Ele custa em torno de 20 reais. E o da Dye Makeup, que se eu não me engano ele é de pelo de pônei, inclusive ele é mais macio que o da Vult. E ele custa em torno de 48, 50 reais. Como vocês puderam ver, pincéis de cerdas naturais, eles têm essa desvantagem, que é o preço. Eles não são acessíveis, é mais difícil de tu encontrar, não são todas as marcas que tem, e eles são bem mais caros. Outra desvantagem dele é que eles são melindrosos, eles são muito sensíveis. Para tu estragar um pincel desse é num piscar de olhos. Tu não pode usar ele numa série de produtos, por exemplo, um delineador, uma sombra líquida, porque tu vai estragar o pincel. E para tu perder um pincel de 50 reais é assim, ó. Apesar deles serem meus queridinhos e fazer aquele esfumado lindo, maravilhoso de capa de revista, eu tenho que admitir que sim, eles têm 2 grandes desvantagens. Então eu aconselho pincel de cerdas naturais só para quem for profissional, só se tu realmente for trabalhar com isso. Se for para automaquiagem, não tem problema, tá? Usam de cerda sintética mesmo. O tamanho do pincel de esfumar vai variar de acordo com o tamanho da tua pálpebra. Não adianta tu ter uma pálpebra curta, um olho gordinho e querer um pincel de esfumar imenso, como esse aqui, por exemplo. Eu não tenho um olho grande, mas a minha pálpebra fixa, ela é espaçosa, então eu consigo usar esse tipo de pincel. Mas se eu tivesse uma pálpebra móvel curta e uma pálpebra fixa curta também, esse pincel para mim seria extremamente dificultoso, porque ele ia espalhar a sombra no meu olho inteiro e eu não ia conseguir fazer aquele degradê, entendeu? Então te atenta a isso, é o tamanho do olho, é o tamanho do pincel. Eu trouxe também aqui 2 pincelitos de esfumar que são a paixão dos maquiadores. Todo maquiador, se não tem, deve ter um pincel desse, porque eles ajudam muito em dar acabamento. São esses pincelzinhos de esfumar pequenininhos aqui, ó, rabo de cavalo bem pequenininho. Eu trouxe 2 opções. Esse de ferrolho prateado é o da Dye Makeup, ele é de cerdas naturais. E esse de ferrolho rosé é da Levange e ele é de cerdas sintéticas. Olha a diferença de preço. O da Dye é 48 reais e esse aqui é 10 reais. A diferença é gritante, né? Então, eu uso esse aqui mais profissionalmente e esse aqui eu esbagaço ele, filho. Eu uso ele pra tudo. Eu uso pra sombra líquida, pra delineador, pra tudo, porque ele aguenta. Se eu for fazer isso com o da Dye, em 2 tempos eu perdi o pincel. Esse tipo de pincel é muito legal de ter também, porque ele vai te fazer aqueles esfumados pontuais, te fazer aquela transição bonita, sabe? Eles são necessários. Então eu te aconselho a ter um pincel de esfumar grande e um pincel de esfumar pequenininho assim. Não precisa ter tantas opções de pincel de esfumar, eu te dei muitas opções pra tu ver. Mas se tu tiver um grande e um pequenininho, tua vida já tá feita. Bom, eu acho que aqui a gente tem um kit básico de pincéis, que tu vai conseguir fazer qualquer maquiagem. Mana, qualquer esmaquiagem sai daqui desse kit. Bora recapitular o que eu trouxe pra ti. Pincel de glitter e pigmento da Candice Berenice. Pincel de depositar sombras. Esse aqui não tem marca, mas tu pode ver o tamanho, procurar um que seja parecido. Pincel chanfrado para delineado, esse aqui é da Dye Makeup, o O112. Um pincel de ponta tortinha, esse aqui não tem marca, ele é Xing Ling mesmo, mas tu encontra facilmente assim no comércio, em lojas de maquiagem. Ele não é um pincel difícil de encontrar. Pincel 00 da Acrylex, ele é um pincel muito baratinho, se eu não me engano eu paguei só R$1,50 nesse pincel.
E tu vai encontrar ele em lojas de artigos de unha, tá? Porque ele é um pincel para unhas. Pincel lápis Delta 16 da Levange. Esse pincel é muito bom, muito macio, super indico ele. E ele é bem baratinho, é em torno de R$ 12. Esse aqui também é da Levange, é o Delta 17. Entre um e outro, eu te indicaria o Delta 16. Não precisa ter os dois. Se tiver que escolher só um, escolhe o 16, tá? Pincel rabo de cavalo pontudo da Macrilan. Esse aqui ele não tem numeração, mas ele é muito facinho de encontrar. Todas as linhas da Macrilan tem um pincel nesse formato. Pincel de esfumar A10 da Macrilan. Ele tem esse topo mais reto. Ele faz aquele esfumado mais difuso, um esfumado mais aberto. Pincel esfumador da Candice Berenice. Se eu não me engano, a Candice só tem esse pincel de esfumar, então super fácil de encontrar na loja deles. Pincel de esfumar O140 da Dai Makeup. Esse aqui é cerdas naturais. Ele é mais caro, por isso eu indico só para quem é profissional. Automaquiagem não precisa. Pincel de esfumar da Vult número 15, também de cerdas naturais, porém esse aqui já é mais barato, custa em torno de R$ 20, então acho que rola para automaquiagem também. Pincelzinho rabo de cavalo menorzinho, esse aqui é o da Dai Makeup, ó, 132. Pincelzinho rabo de cavalo também pequenininho, bom para fazer transição e para fazer detalhe. Esse aqui é o Gama 03 da Levange. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição todos os modelos dos pincéis, tá? Caso vocês não tenha anotado direitinho. Pro vídeo de hoje é isso, eu espero que tenha te ajudado, que tu tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que tu achou, curte, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Beijo!